Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos assistir a aula sobre Lei dos Senos. Sejam todos bem-vindos! Então vamos lá. Lei do seno e cosseno. Vamos falar primeiro sobre a lei do seno, tá? Então, sabendo que essa lei do seno e cosseno, ela vai se referir na trigonometria em triângulos quaisquer, tá? Então, vamos agora falar sobre lei do seno, tá? O que é que vem a ser a lei do seno? Ela vai dizer que em qualquer triângulo, a medida dos seus lados são proporcionais ao seno do seu ângulo oposto, tá? Então, observem, em qualquer triângulo, as medidas dos lados são proporcionais ao seno dos ângulos opostos. Observe, então temos aí que, tomando um triângulo ABC, e esse delta aqui, tá? Esse delta aqui, ele diz triângulo ABC, então se referindo ao triângulo qualquer, tá? Então observem a figura ao lado. Então temos aí um triângulo qualquer, tá? Com a medida, com os seus vértices A, B e C. Observando aqui o vértice A, nós temos o seu ângulo interno nomeado como alfa. O vértice B, o seu ângulo interno nomeado com o ângulo beta. E o vértice C, com o seu ângulo interno nomeado como o ângulo gama. Então, nós temos aqui alfa, beta e gama. E temos aqui a distância de B até C, chamamos aqui de A, tá certo? Desse comprimento aqui, chamamos de A. Então, temos aqui que, através disso aí, nós vamos escrever numa circunferência. Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos traçar aqui uma circunferência que passe aqui pelo vértice A, vértice B e o vértice C, ficando assim desta maneira, tá? Então, nós escrevemos uma circunferência nesse triângulo aí, tá? E esse triângulo é um triângulo qualquer. Depois disso, nós vamos traçar uma reta que vai passar do vértice B, vai passar aqui pelo vértice B, tá certo? E pelo centro dessa circunferência, tá? E esta interseção com a circunferência, tá? Que vai nos fornecer o ponto D, ficando assim desta maneira, tá? Então, nós vamos ter agora o triângulo BCD, que ele vai ser retângulo. Então, observem aí, ó. Nós temos aí, peguei, coloquei aqui. Então, observem que ele vai ser retângulo nesse ponto aqui, ó. Então, ele é retângulo, tá? E o que é que vocês vão observar? Vocês vão observar que, referente ao vértice B, o ângulo beta foi conservado. Referente ao ângulo C, o ângulo gama foi conservado. Então, o ângulo D, tá certo? Nós vamos ter o ângulo alfa, tá certo? O vértice D, nós vamos ter o ângulo alfa. Então, esta medida de B até D, ela vai ser 2 vezes o raio. Por quê? Porque esta medida aqui do centro até D vai ser o raio, tá? O ângulo BAC, ele é congruente ao ângulo BCD.
pois os dois determinam a mesma corda na circunferência traçada. Então, observem aqui ao lado, nós temos aí o triângulo qualquer que nós tivemos anteriormente, e nós vamos comparar com esse aqui ao lado. Observem que o vértice B, nós temos aqui o ângulo beta, no vértice C nós temos aqui o ângulo gama. Observem nessa figura que o vértice B nós temos o ângulo beta e o vértice C nós temos o ângulo gama, tá? Então, o outro lado ele vai ser congruente, tá? Vai ter a mesma medida, visto que esses ângulos aqui, beta e gama, foram conservados aqui no nosso triângulo qualquer, tá? Então, assim, nós vamos observar o seguinte, que o seno do triângulo BAC, BAC, então eu estou me referindo a este ângulo aqui, tá? Ele vai ser igual ao seno do triângulo BDC. Então, BDC, que estou me referindo a esse ângulo aqui, ó. Então, eles vão ser iguais. Então, eu posso chegar aqui e dizer que o seno de BDC vai ser dado pelo cateto oposto sobre a hipotenusa. Aí nós vamos aqui, ó, BDC, que é um cateto oposto ao ângulo alfa, que é o vértice D, tá? O cateto oposto nós temos aqui, ó, A. Então, esse aqui é o cateto oposto, seu ângulo A. Vai ser a medida de A, tá certo? A medida de A. E quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Esse lado aqui, ó. Tá? A hipotenusa. Isso aqui tudo, a medida de B até D, que vem a ser quem? 2R. Então, vamos lá fazer a substituição. A sobre 2R. Então, como BDC, o seno de BDC é igual ao seno de BAC, e eles estão se referindo ao ângulo A, tá certo? Ao seno de A, tá certo? Seno de A, que é esse aqui, ó, que é o alfa, tá? Ele é o alfa. Quando eu chamo seno do ângulo A, eu estou me referindo a esse ângulo alfa, tá? Então, vai ser igual a A sobre 2R. Então, fazendo aqui em cima, o seno de A igual a A sobre 2R, vamos fazer aqui só uma transposição aqui. Vou pegar 2R, tá certo? Colocar aqui e vou inverter aqui a posição. Então, eu tenho A sobre o seno do ângulo A. Então, observe que nós temos aqui que a medida do lado, tá certo? Do lado, nesse caso aqui é o lado A, ela é proporcional ao seu seno, tá certo? Ao seno do seu ângulo oposto, ok? Então, partindo dessa mesma analogia, tá certo? Partindo dessa mesma analogia, então nós vamos ter referente também ao lado, a medida do lado B, que vai ser proporcional ao seu seno do lado oposto, tá certo? Do seu ângulo oposto, e também a medida do lado C vai ser igual ao seno do seu ângulo oposto, ok? Então, nós vamos ter essa expressão através da lei dos senos. Nós temos aí A sobre o seno de A igual a B sobre o seno de B, que é igual a C sobre o seu seno de C, tá certo? Que é o que nós definimos ali na lei dos senos, que é o quê? Em qualquer triângulo, tá? Em qualquer triângulo, a medida
dos seus lados são proporcionais ao seu seno do ângulo oposto. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido e vamos agora para o exercício para a gente poder entender melhor. Então, exercício para aprendizagem. Primeira questão, na figura abaixo, calcule o valor de x. Então, observem, nós temos aqui x aqui, que ele quer saber quanto é que vale este valor. O que é que nós vamos fazer aqui? Eu tenho aqui x, eu posso chamar aqui esse lado aqui, vamos dizer que esse lado é um lado A, a medida A, tá? A medida A. Porém, eu tenho que saber aqui, ó, esta medida aqui, tá? Por quê? Porque aqui eu sei que no triângulo, a soma dos seus ângulos tem que dar 180, tá? E aqui eu tenho aqui, ó, 105 mais 45, tá? Nós temos 150. Então, essa medida aqui, ela vai ser de 30 graus, tá? Ela vai ser de 30 graus. Como eu quero saber o valor de x, tá? Como eu quero saber o valor de x, então observem que se eu fosse utilizar sem usar esse ângulo, eu teria aqui também duas incógnitas, tá? Eu teria duas incógnitas para poder calcular. E agora eu vou utilizar esse lado aqui, ó. Então eu tenho o seguinte, que vamos chamar aqui, dizer o seguinte, que este lado aqui, essa medida aqui do lado, que é 100, certo? É 100. Ela é proporcional ao seno desse ângulo aqui, ó. Então, vai ser o seno de 30 graus. Então, fiz isso aqui. A mesma coisa isso aqui. Então, esta medida aqui, que é x, ela vai ser proporcional ao seu seno do ângulo oposto, que é 45. Então, feito isso, aí o que é que a gente vai fazer? O seno de 30, vamos substituir. Então, eu tenho aqui 100 sobre... Quem é o seno de 30? 1 sobre 2, que vai ser igual a x sobre o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, tá? Então, agora nós vamos pegar aqui, ó, e vamos multiplicar meios pelos extremos, fazendo o produto. Então, meio vezes x, isso aqui, então eu tenho 100 vezes a raiz de 2 dividido por 2. Tá? Então, ó, 2 e 2, então eu posso cancelar aqui esses dois. E aqui eu tenho que x vai ser igual a 100 raiz de 2. Ok? Então, está aí o resultado, tá certo? Da medida de x. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. E vamos finalizar agora com a questão de número 2. Ele diz assim, ó, no triângulo da figura abaixo, calcula a medida de B e C. Então, observem aqui. Nós temos aqui o lado que se refere à raiz de 2, o seu ângulo oposto é 45. O lado que se refere a B, o seu ângulo oposto é 60. Então, o lado que se refere a C, o seu ângulo oposto aqui vai ser 75 graus. Bom, sabemos que o seno de 45 ele é igual a raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 ele é igual a raiz de 3 sobre 2. Mas temos aqui o seno de 75 graus. Como é que vamos descobrir o valor desse seno de 75? Nós vamos fazer assim, ó. O seno de 75 é a mesma coisa que o seno de 45 graus mais o seno de 30 graus. Então, e o que é que vem a ser isso aqui? Isso aqui é o seno da soma.
E o que é o seno da soma? O seno da soma, nós vamos ter o seguinte: o seno de 45 graus mais 30 graus vai ser o seno de 45 vezes o cosseno 30 somado com o seno de 30 vezes o cosseno de 45 graus. Tá? E desenvolvendo aqui, nós sabemos que isso aqui é o seno de 75 graus. Aí nós temos aqui que o seno de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Mais o seno de 30 sobre 2. Vezes o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Desenvolvendo isso aqui, nós temos a raiz de 6 sobre 2 vezes 2, 4, mais raiz de 2 sobre 2 vezes 2, 4. E aí nós temos raiz de 6 mais a raiz de 2 dividido por 4. Então, seno de 75 vai ser esse valor aqui. Então, vamos resolver a questão. Então, temos aqui que o lado oposto, raiz de 2, tá, é proporcional ao seno do seu ângulo oposto, que é o seno de 45. O P vai ser proporcional ao seno de 60. E o C vai ser proporcional ao seno de 75. E aí nós vamos fazer da seguinte maneira. Raiz de 2 sobre o seno de 45, raiz de 2 sobre 2, P sobre o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2, e tem o C sobre o seno de 75, que é raiz de 6 mais a raiz de 2 dividido por 4. Então vamos resolver cada uma delas. Então primeiro vamos resolver isso aqui. Então, primeiro esses dois primeiros aqui. Então vamos fazer assim. Divisão de fração, repito a primeira. E multiplico pelo inverso da segunda. Vai ser igual, multiplico pelo inverso da segunda. Que é 2 sobre raiz de 3. Então, ó, corto esse valor aqui com esse valor aqui. Aqui vai me dar 2, né? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Esse valor aqui que é 2, esse valor que é 2, eles podem ser simplificados, que vai dar 1. Então eu posso cortar esse aqui com esse. Então eu tenho 1 aqui, eu tenho 1. Ou seja, multiplicando meios pelos extremos, eu tenho que B vai ser igual a raiz de 3. Então está aí o resultado dessa nossa conta. Porque aqui vai ser 1, 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Aqui é 1, B vezes 1, B. Então está aqui o resultado. E agora vamos fazer a outra. Então a mesma coisa aqui. Vou utilizar essa primeira com a terceira. Então tem aqui, repito a primeira, a raiz de 2, multiplico pelo inverso. E aqui eu tenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então C vezes, eu tenho 4 dividido por raiz de 6 mais raiz de 2. Então, ó, corto esse raiz de 2 com esse raiz de 2, tá aqui. Esse 2 com esse 4 eu posso simplificar por 2. E aí 2 por 2 vai dar 1. Igual a C. 4 por 2 vai dar 2. Eu tenho isso aqui. A raiz de 6 mais a raiz de 2. E aí eu multiplico, né? Meios pelos extremos. Certo? Então, eu vou dizer o seguinte. Que
C vezes 2 vai dar 2C vezes 1, né? Então eu tenho aqui 2C, que vai ser igual esse valor aqui vezes 1, que é ele próprio. Então eu tenho raiz de 6 mais raiz de 2, onde esse 2 que está multiplicando o C vai passar dividindo. Então C vai ser igual a raiz de 6 mais raiz de 2 dividido por... Então está aqui o resultado de C. Ok, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, voltem o vídeo aí. Voltem o vídeo quantas vezes forem necessárias, tá? Para vocês entenderem melhor. Se inscrevam no nosso canal, só assim vai ajudar o nosso canal a crescer. E aí nós vamos nos ver na próxima aula. Ok, pessoal? Então fiquem todos com Deus e até a próxima.